Muito bem, eu estou muito feliz de estar aqui de volta nesse espaço, nessa plataforma do Telesaúde da UFSC, para apresentar um tema muito importante para todos nós. É uma alegria, é uma honra poder representar a gerência de zoonoses aqui nesse encontro, trazendo esse tema de hoje, ao qual eu agradeço a equipe, a toda a equipe, né, da gerência de zoonoses aqui da Diretoria de Vigilância Epidemiológica. O nosso tema é a febre maculosa, uma rickettsiose, e nós vamos abordar o tema a partir do aspecto clínico, do diagnóstico e da terapêutica. E também, obviamente, ao final, vamos discutir um pouco sobre a questão da vigilância epidemiológica. Eu sou Eduardo Campos de Oliveira, eu sou médico infectologista, trabalho aqui na Diretoria de Vigilância Epidemiológica, em outra gerência, na gerência de DST-AIDS, hepatites virais. Trabalho também no Hospital Regional e trabalho no Hospital Nereu Ramos. Então, nós vamos apresentar alguns temas de importância em relação à febre maculosa, porque muitas vezes ela é negligenciada em termos de diagnóstico, dentro do diagnóstico diferencial das doenças febris agudas e com rash, né, rash cutâneo. Até antes de apresentar esse slide, eu peço desculpas, eu acabei me esquecendo de incluir aqui um slide de declaração de conflito de interesses, mas eu não tenho nenhum conflito de interesses nesse tema em especial. Muito bem, entrando no aspecto da doença em si, é uma doença que muitas vezes passa, como eu falei, desapercebida por nós clínicos, pelos especialistas e enfim, das várias especialidades médicas, até por conta da razoavelmente grande lista de doenças que fazem parte do rol dos diagnósticos diferenciais. É uma doença aguda, febril, uma doença causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, e que é relativamente extensa também, essa família, né, e que pode cursar de maneira bastante leve, pouco sintomática, com uma recuperação total em alguns dias, sem deixar sequelas, muitas vezes confundindo-se com viroses comuns, mas também ela pode se apresentar como formas graves, incluindo um desfecho desfavorável com o óbito do paciente. Nessas formas mais graves, a taxa de letalidade, infelizmente, é bastante alta, porque muitas vezes o diagnóstico é tardio ou até não é feito. Ela tem sido registrada tanto em áreas rurais quanto urbanas do Brasil. E nós vamos ver, então, que essa infecção causada pela Rickettsia, a doença causada pela Rickettsia, é transmitida por meio do contato íntimo, né, de um carrapato com o organismo humano. Então, a maior incidência dessa doença tem muito a ver com o ciclo de reprodução desse carrapato, né? E a partir do momento em que chega o mês de outubro, entra então que seria a nossa primavera, entrando para o verão, começa então a aumentar a densidade de ninfas desses carrapatos e a partir daí há uma taxa de ocorrência maior dessa doença. O agente etiológico, então, é um gram negativo, que é intracelular obrigatório, então até quando formos pensar em terapêutica, nós temos que pensar num antibiótico que seja efetivo para bactérias intracelulares. Não adianta usar qualquer tipo de antibiótico, o antibiótico não tenha uma ação intracelular. Então temos que pensar nisso, e isso vai ficar claro quando chegarmos à parte terapêutica. Então a Rickettsia é a principal Rickettsia envolvida nas infecções aqui no Brasil, a cepa Mata Atlântica, que tem sido registrada em ambientes, né, onde esse tipo de vegetação ocorre, produzindo quadros menos graves, o que é razoavelmente favorável, né, apesar da ocorrência potencial de eventos adversos severos com essa infecção, com essa doença. Na região, os eventos clínicos não têm sido dessas situações mais graves. Então, esse é um exemplo de um dos carrapatos envolvidos na transmissão da Rickettsia. E, por coincidência ou não, o apelido dele é estrela solitária, né? Ele tem uma manchinha ali no dorso que parece
uma estrela isolada ali no céu. No Brasil, os principais vetores, né, são esses carrapatos do gênero Amblioma, o carrapato estrela, naquele caso ali é o chamado estrela solitária, mas, de qualquer forma, qualquer carrapato tem uma estrutura orgânica capaz de albergar a Rickettsia, e, com isso, ser um vetor potencial da infecção. Esses carrapatos estrela são os principais, mas não necessariamente são únicos. Dentro então, da natureza, essa infecção circula muito entre esses animais, especialmente roedores, como a capivara, os marsupiais, como o gambá, mas também equinos, né? Cavalos têm uma participação também interessante no ciclo do ciclo natural da infecção, entre carrapatos, animais, especialmente esses mamíferos. Aí o homem entra nesse ciclo de doença, esse ciclo de transmissão, de uma maneira eventual. A transmissão, então, se dá por meio do contato desse carrapato com a pele do humano, que, ao adentrar locais infestados por esse carrapato estando infectado por essas rickétsias, ao ter o contato com a pele desse ser humano e se grudar na pele e começar o processo de alimentação, sugando o sangue, ele passa a fazer parte, então, tem um risco da transmissão dessa bactéria para o hospedeiro humano. Mas o mais importante não é a picada em si, mas o tempo que ele permanece aderido. Então, se é um tempo muito curto, a probabilidade de ocorrer a transmissão é muito menor. O tempo considerado razoável para que haja, assim, o risco de transmissão passa de 4 horas. Então, 4 a 6 horas de permanência desse carrapato grudado na pele do hospedeiro humano traz, então, o risco da transmissão da Rickettsia. A incubação pode ser tão curta quanto 2 dias ou longa, em torno de 2 semanas. Isso vai depender, é claro, da carga bacteriana, do número da intensidade da infestação que esse hospedeiro humano sofreu, né? E essa carga bacteriana, então, vai cursar com um tempo mais curto ou mais longo de evolução. Em Santa Catarina, nós tivemos em torno de 161 casos suspeitos da febre maculosa no ano passado. Foram 53 casos confirmados desses 161. Isso corresponde a praticamente 33%. Opa, só pedir para os colegas que estão participando, tem alguém com o microfone aberto e está vazando um som aqui vazando o som na apresentação. Isso, por favor, pessoal. Isso, perfeito. O microfone desligado já. Pode continuar, Eduardo. Desculpa. Nada, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa aqui estranha, agora ficou claro. Mas muito obrigado, então. Então, foram 53 casos confirmados, dentre 161 casos suspeitos notificados à Vigilância Epidemiológica do Estado. Isso dá 32,9%, 33% dos casos. As áreas urbanas comparecem ali com quase 67% dos locais prováveis de infecção. Então, o fato de morar na cidade não significa necessariamente que você está livre de ter febre maculosa. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, né, de não afastar potenciais casos suspeitos apenas por se tratar de uma pessoa da cidade, que não esteve, pelo menos, aparentemente, em locais de área rural. A doença é de notificação compulsória e imediata. É obrigatória essa notificação em até 24 horas, né? E a investigação epidemiológica é fundamental e tem que complementar com a vigilância ambiental, porque a partir daí você consegue cortar o ciclo de transmissão, começa a fazer todo o trabalho de prevenção dos casos, de identificação precoce e, com isso, reduzir a mortalidade dessa doença. A evolução clínica costuma ser súbita, né? Mas os sintomas não são específicos. Em boa parte dos casos, na fase inicial, os sintomas são muito compartilhados com infecções virais ou infecções bacterianas simples e comuns, como amidalite, por exemplo, cursando com febre, que geralmente é alta, dor de cabeça, mialgia, o mal-estar generalizado, náuseas e vômitos. Isso, como, né, nós estamos vendo, não são sintomas ou sinais específicos da febre maculosa. Mas a partir do segundo até a primeira semana, o fim da primeira semana de doença,
começa, então, a surgir a evidência que chama mais atenção, que é o quadro do exantema macropapular, especialmente dos membros inferiores, mas que pode afetar todo o corpo, incluindo o tronco e membros superiores. E uma característica interessante é que, em mais da metade dos casos, cursa com uma erupção palmoplantar, uma outra doença que chama atenção e que cursa não necessariamente com sintomas assim tão intensos, mas pode ter alguma febre, alguma mialgia, artralgia, dores ósseas, queda do estado geral, dor de cabeça e erupção palmoplantar, é a sífilis na fase secundária, né? Então, temos aí já um primeiro diagnóstico interessante a fazer diferenciação por conta dessa erupção palmoplantar, que é incomum em boa parte das doenças que cursam com rash. A evolução clínica costuma ser mais branda, ligada então, a essa cepa Mata Atlântica que nós comentamos ainda há pouco. Então, um início súbito, com mal-estar geral, dor de cabeça, artralgias, febre alta, calafrios e erupção exantemática a partir do fim da primeira semana, uma erupção do tipo macropapular, a partir do final da primeira semana. Vejam alguns exemplos. Do lado direito da tela, vocês vão ver esse rash em tronco, né, uma erupção macropapular confluente. Então, as lesões começam isoladamente, né, isoladas, e começam a confluir, podendo alcançar áreas extensas do tronco do indivíduo. E do lado esquerdo da tela, uma erupção com características mais petequiais. Isso pode, a evolução da tela aqui do lado direito da tela, pode ocorrer depois de algumas horas ou dias para esse quadro mais severo, né, com áreas de petequias e até grandes sufusões hemorrágicas mesmo. Então, esse paciente, claro que numa evolução dessa, vê-se, evidentemente, a piora clínica do paciente, um quadro bastante grave com uma taxa de letalidade maior. Então, como eu comentei agora, nesses casos mais graves, essas petequias, né, vão também se agrupando e formando grandes equimoses ou sufusões extensas, né? E esse paciente, se não for tratado de maneira adequada, né, não só com antibiótico terapia, mas com toda a medida clínicas acessórias, vai evoluir com um quadro de piora do sensório, confusão mental, torpor, entrando até em coma, podendo ocorrer convulsões nessa fase, nas fases mais avançadas da doença, por conta do acometimento vascular, né? Então, as lesões ali, a gente já percebe claramente que é uma vasculite, e essa vasculite ocorrendo no sistema nervoso central leva, então, à cerebelite, com todas as suas consequências, né? Um quadro que chega, então, a uma meningoencefalite. Esse paciente certamente está evoluindo de forma muito grave, e se não for feito o diagnóstico, não for feito o tratamento, vai evoluir para óbito. É claro que a proporção de casos que evoluem de forma assim tão severa não é a maior parte, não é tão grande, mas todo caso merece a atenção devida, né? Um quadro de icterícia também pode acontecer nessa fase, e essa icterícia pode ter relação com o aumento da fração indireta, né, por conta da vasculite, levando a hemólise intravascular e, com isso, um aumento de demanda ali da bilirrubina indireta. Nessa situação, a letalidade pode chegar batendo quase em 100%, chegando a 80%. Bom, vamos falar agora do diagnóstico. O diagnóstico, em termos de exames laboratoriais, passamos pela fase clínica, avaliação clínica do paciente, anamnese, exame físico, e agora o teste que é considerado padrão ouro é a imunofluorescência indireta. A reação de imunofluorescência indireta, o RIF, considerado padrão ouro, deve ser feito sempre em 2 momentos, né? Então, uma primeira coleta no momento 0 de atendimento, né? O primeiro momento de atendimento, colhe-se a primeira amostra, isso provavelmente nos primeiros dias da coleta, e 2 semanas, até 3 semanas depois, colhe-se uma segunda amostra para fazer o pareamento desse paciente, né? O pareamento sorológico. O que se espera encontrar em casos onde a suspeita é muito forte e esse paciente tem uma sorologia inicial que pode ser negativa? Esperar que 2 a 3 semanas depois essa titulação aumente, ou se havia já uma sorologia detectada positiva,
na primeira coleta, numa titulação ainda baixa, ela vai subir 4 vezes ou 2 títulos. Então, essa situação vista no pareamento laboratorial da imunofluorescência indireta confirma o diagnóstico da infecção pela Rickettsia. Esse paciente evolui, então, com febre maculosa. Esse quadro ele faz um resumo, exemplo de como nós podemos encontrar as sorologias de um paciente com quadro suspeito de febre maculosa. Uma primeira amostra não reagente e a segunda não reagente, 2 a 3 semanas depois, descarta o caso. Se a primeira amostra for não reagente e a segunda amostra já surge uma titulação de 1/64, é muito provável que esse paciente esteja, e se ele apresentava um quadro clínico compatível, que ele esteja evoluindo. É possível que nós tenhamos que fazer uma nova sorologia depois, mas vamos verificar a possibilidade de um aumento tardio desses anticorpos repetindo esse exame depois. Se a primeira amostra foi negativa, a segunda amostra já vem com uma titulação de 1/128, esse caso já é confirmado. Nós já temos já passou pela primeira amostra, que seria considerada um alerta, que seria de 64, e agora está com 128, esse paciente confirma a doença. Se a titulação não alterou, 64, é possível que esse paciente ainda venha a ter uma elevação dessa titulação nos próximos dias, então repete-se o exame posteriormente. Ele tinha uma primeira amostra de 1/128 e agora 256, a mesma coisa, a titulação era alta, nós podemos observar que não houve ainda uma subida expressiva, né, não aumentou em 4 vezes, aumentou apenas um título, né, uma vez, então nós temos que repetir essa amostra para verificar. Mas se essa segunda amostra resultar em 512, esse caso já é confirmado. Veja que mesmo que a titulação inicial não fosse exatamente baixa, né, por exemplo, 128, aparentemente já seria alta o suficiente para considerar como um caso confirmado. Mas não, é necessário que tenhamos uma segunda amostra pareada com um aumento de 4 vezes ou 2 títulos para definir isso. A mesma coisa no pareamento 256 e 512, mas no pareamento 256 com 1024, esse quadro já é confirmado também. Então, é interessante ter em mente a variação entre a primeira e a segunda amostra. Esse quadro exemplo aqui, ele deve estar sempre em mente ou à disposição para que a gente possa, tendo o resultado, olhar esse quadro e definir pela confirmação do diagnóstico desse paciente. É claro que não só sorologias são feitas, nós vamos ver em seguida que outros exames podem ser feitos, mas como a sorologia, a imunofluorescência é o padrão ouro, mesmo se houver alguma dúvida em termos da soroconversão, da subida dessas titulações, vamos fazer uma terceira amostra coletada 14 dias após a segunda amostra. Então, a primeira amostra, momento 1, né, momento 0, vamos dizer assim, momento de atendimento do paciente, faz-se o pareamento 2 a 3 semanas depois, e se for necessário, 2 semanas depois da segunda amostra, faz-se uma terceira amostra. Exames gerais, como hemograma e bioquímica, também devem ser solicitados. O que nós verificamos no hemograma é que é muito comum surgirem anemia, plaquetopenia e, ao contrário da queda da série vermelha e das plaquetas, há uma elevação dos leucócitos. A depender da condição clínica desse paciente, de maior gravidade, da evolução clínica, né, ele vai apresentar desvio à esquerda, um aumento de leucócitos, né, uma leucocitose com desvio. Em termos de enzimas, CPK, desidrogenase lática, né, LDH, as aminotransferases, TGO, TGP e bilirrubinas, geralmente estão aumentadas. Então, juntando esses fatores, nós já podemos avançar bastante na suspeição do diagnóstico e na possível confirmação a partir da obtenção das sorologias. Uma coisa muito importante é que, em termos de abordagem de um paciente com suspeita dessa doença, é que nós não podemos esperar por resultados confirmatórios de sorologias, né, para tomar uma decisão terapêutica. É um paciente que pode evoluir de maneira bastante severa, inclusive
com risco de morrer. Então, nós temos que abordar rapidamente, em termos de uma suspeita, já iniciar um processo terapêutico. Obviamente, os exames deverão ser feitos e vamos acompanhando clinicamente esse paciente. Em termos de diagnóstico diferencial, nós temos, então, várias possibilidades. Leptospirose cursa da mesma forma que um quadro inicial de febre maculosa. Dengue, né? Nós estamos vivendo agora uma situação no estado que o Brasil inteiro já vive há muitos anos, agora nós estamos tendo efetivamente casos de dengue, já temos situações de óbito por dengue no estado, enfim, não esquecer dessa possibilidade dentro do diagnóstico diferencial. As hepatites virais, aumento de transaminases, aumento de bilirrubina, fazem parte desse quadro, né, o paciente evoluindo com icterícia, salmonelose, meningocefalites, das mais variadas, incluindo a que determina o surgimento de um rash petequial ou macropapular, hemorrágico, como a meningocefalite ou a meningococcemia, né, infecção meningocócica, malária e pneumonia por Mycoplasma pneumoniae. Com o exantema, a meningococcemia, sepse por estáfilo ou por gram-negativos e as viroses exantemáticas, que também fazem parte do diagnóstico diferencial, especialmente a gente vendo ali as imagens, né, lembra o sarampo. Mas é claro, o sarampo tem aquela situação catarral, o facies catarral do paciente, o que é bem diferente do facies de um paciente com febre maculosa. E como abordar terapeuticamente esse paciente? Esse quadro em verde chama atenção exatamente do que eu comentei há poucos minutos atrás. Se você tem uma suspeita de febre maculosa, a terapêutica tem que ser iniciada imediatamente. Não se deve esperar por resultado de hemograma, bioquímica e muito menos de sorologias pareadas para definir um tratamento. Isso pode ser tarde demais. Então, nós vamos abordar terapeuticamente. Lembrando que a Rickettsia é uma bactéria intracelular obrigatória. É um gram-negativo, intracelular obrigatório. Não podemos usar, por exemplo, penicilina. Não vai agir sobre essa bactéria. A penicilina não tem ação onde nós devemos agir na Rickettsia. Então, a doxiciclina é o antibiótico de escolha. Doxiciclina é uma tetraciclina de segunda geração, muito antiga, já do final dos anos 60, início dos 70, do século passado, mas é um antibiótico extremamente eficaz. Nós temos poucas opções de uso hoje na prática clínica da doxiciclina, mas, quando indicado, é um excelente antibiótico. Nós vamos ver as doses daqui a pouquinho, mas é um antibiótico disponível na rede pública e altamente eficaz no tratamento da rickettsiose. Quando não é possível usar doxiciclina por alguma razão, né, ou na ausência do medicamento, da indisponibilidade do medicamento, o cloranfenicol é um medicamento alternativo. Ambos, tanto doxiciclina quanto cloranfenicol, agem em infecções com bactérias intracelulares obrigatórias, inibindo a síntese proteica dessas bactérias, né? E com isso eles têm um efeito na formação de novas bactérias e ocorre então a morte celular. Esse quadro resume a terapêutica, né? A doxiciclina é feita a cada 12 horas um comprimido de 100 miligramas, pode ser feito por via venosa quando a situação é grave ou bastante grave, né? Bastante severa. E até que a febre se encerre, nós devemos manter o tratamento com antibiótico por mais 3 dias. Então, se o tratamento iniciou-se e 5 dias depois esse paciente já não tem mais febre, ou vamos botar aí que 3 dias depois ele não tem mais febre, não se encerra o tratamento com 3 dias. Esse tratamento deverá ser mantido por pelo menos mais 3 dias, até completar, podemos arredondar para 7 dias de terapêutica. Então, a evolução após o início do tratamento costuma ser muito boa, evoluir de forma benigna, com uma boa reação, sem a ocorrência, até porque o tempo de tratamento é relativamente curto, de eventos adversos importantes. Mas pode causar diarreia, né? Doxiciclina, sabemos que pode causar diarreia, em mulheres alguma ocorrência do tipo candidíase vaginal. O cloranfenicol é um medicamento também extremamente ativo, deve ser usado em doses por via oral de 6 em 6 horas, 500 miligramas, cada comprimido tem 500 miligramas. Em situações mais sérias, recomenda-se a via venosa, e aí a dose passa para 1 grama a cada 6 horas, e também é da mesma forma, mantido por mais 3 dias até a cessação da febre. Para crianças, tanto a doxiciclina quanto o cloranfenicol devem ser usados.
e a dose recomendada varia de acordo com o peso. Vocês podem ver nesse quadro, então não há contraindicação absoluta do uso de doxiciclina em crianças. A situação do caso é muito mais grave, né? A gente não pode perder a oportunidade de tratamento. O que é caso de febre maculosa? Nós temos, na definição de caso suspeito, aquele quadro, aquele paciente que apresente febre de início súbito, com todo aquele complexo de sintomas, né, e sinais que nós vamos investigar depois, como início súbito de febre alta com calafrio, cefaleia, mialgia, queda do estado geral, e uma história de picadas de carrapato, ou que tenha tido contato com animais domésticos ou silvestres, enfim, ou que tenha frequentado uma área de transmissão de febre maculosa, uma área sabidamente, reconhecidamente de transmissão de febre maculosa nas últimas 2 semanas. Esse é um caso suspeito. Não podemos, então, nós podemos, a partir daí, solicitar os exames, iniciar a terapêutica e notificar o caso como caso suspeito. Uma segunda possibilidade é aquele indivíduo que também apresenta febre de início súbito, cefaleia, mialgia, seguido de exantema maculopapular ao final, da metade ao final da primeira semana de evolução, com ou sem as manifestações hemorrágicas do tipo petequias ou sufusões. O que é o caso confirmado? Aí vai depender realmente de critérios como o laboratório, né, com a sorologia, a RIF, né, a reação de imunofluorescência indireta, que é feita em exame de sangue. Quando houver essa soroconversão, do tipo era negativo, passa a ser detectado com título igual ou maior que 128, ou um aumento de pelo menos 4 vezes, né, de um exame para o outro. No pareamento, nós vamos ver que houve uma elevação de 4 vezes aquele resultado inicial. E essa primeira coleta, o intervalo entre a primeira e a segunda coleta, entre 2 e 3 semanas. Existe um critério clínico epidemiológico, né, que é aquele caso que é suspeito, associado a antecedentes epidemiológicos que tenham vínculo com algum caso confirmado laboratorialmente daquele local onde essa pessoa mora ou esteve, né? E também que não tenha coletado materiais para exames laboratoriais específicos, né, que ele também não tenha tido resultado reagente para a reação de imunofluorescência numa amostra única coletada antes do 7º dia de doença, ou que tenha apenas uma amostra coletada em qualquer dia da doença com IgG reagente ou indeterminado, mas com título maior ou igual a 128. Ou que tenha apenas 2 amostras coletadas com intervalo de 2 a 3 semanas em relação à primeira amostra, mas com um aumento de títulos inferior a 4 vezes. A investigação oportuna dos locais de provável infecção, né, LPI, que detecte a circulação de riqueza patogênica em vetores. Então, se eu tenho algumas, eu posso não ter um exame absolutamente definidor, mas eu tenho alguns dados do ponto de vista clínico, né, e ter algum dado laboratorial que possa sustentar uma situação de risco aumentado de infecção, eu posso notificá-lo como um critério clínico epidemiológico. Então, define-se como o vínculo desse paciente ao local, ele ter frequentado o mesmo local provável infecção e manifestado sinais e sintomas, como no máximo 2 semanas de evolução, de início dos sintomas de um caso confirmado laboratorialmente previamente. Então, se esse paciente esteve no local onde um caso anterior já foi definido como confirmado e apresenta aqueles sinais e sintomas, então esse paciente tem um vínculo com esse local de alto risco e ele provavelmente vai entrar nessa definição de caso pelo critério clínico epidemiológico, mas sempre que possível coletar exames desse paciente. O critério clínico epidemiológico deverá ser empregado apenas para casos em que esse LPI pertença a regiões com transmissão de febre maculosa já devidamente estabelecido, com exames laboratoriais de padrão ouro confirmados, né? Nós temos alguns outros exames que podem ser feitos, além do exame de imunofluorescência, além do hemograma e bioquímica sanguínea desses pacientes, alguns outros exames podem ser utilizados, mas não são executados de rotina. Por exemplo, biópsia de pele em local onde haja o rastro cutâneo ou as petequias, ou se o indivíduo, infelizmente, evoluiu para óbito, né, em material de necrópsia. Pode ser feito uma avaliação histopatológica desses tecidos e
nesse material também pode ser feito PCR. O PCR, né, uma reação em cadeia da polimerase, pode ser feito também com sangue ou do coágulo obtido de sangue total do paciente, ou de alguma lesão de pele, ou de algum material de biópsia realizado. Mas também não é um exame de fácil execução, nem todos os locais têm disponibilidade. Enfim, não é um exame que esteja muito ao alcance, mas provavelmente no futuro vai haver uma padronização melhor desse tipo de material e de exame em nosso meio, e talvez ele suplante a sorologia, a reação de imunofluorescência indireta, pela não necessidade de repetição de um pareamento de exames, que vai demandar 2 a 3 semanas para se ter um caso confirmado laboratorialmente. Como eu descarto o caso? Né? Esse é um caso que eu imaginava ser suspeito, etc. Ele acabou confirmando para outra doença do diagnóstico diferencial, por exemplo, leptospirose. Afasta-se a hipótese de febre maculosa com a confirmação de uma leptospirose, ou um caso de sífilis, ou uma meningococcemia, por exemplo. O caso suspeito que não se encaixa nos critérios de confirmação. Né? Eu posso ter um paciente com dor de cabeça, febre alta, calafrios, mas ele não tem nenhuma outra possibilidade epidemiológica que justifique a inclusão dele como um caso suspeito. Um caso que eu possa encaixar em qualquer uma das 3 possibilidades de definição de caso. Muito bem, com 30 minutos aqui exatos de apresentação, ainda poderia ter mais um tempinho, mas, enfim, a apresentação formal acabou, se encerra aqui, e eu fico à disposição de todos para, na medida do possível, apoiá-los para tirar alguma dúvida relacionada ao que foi apresentado, ou da experiência de vocês, se alguém tiver tido alguma experiência prática, né, que traga para a gente aí essa experiência para dividir com todos nós. Também pode ser bastante interessante. Tá, a Daisy aqui perguntou se tem áreas ou municípios com casos confirmados, se teve, né, no caso, no ano passado. Então, eu pode falar. Posso, então, para completar, então, para responder a pergunta, a equipe da GESU apresentou aqui o seguinte texto, né? Os casos confirmados foram identificados em 6 das 17 regiões de saúde, sendo, então, Foz do Rio e Itajaí, Médio Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, Vale do Itapocu, Nordeste e Carbonífera, sendo que a maioria dos casos concentrou-se nas regiões do Médio Vale do Itajaí e do Vale do Itapocu. Então, essa distribuição, né, é muito importante que todos nós estejamos atentos a isso, porque ela está razoavelmente distribuída, né, e não há, assim, como esperar que haja uma área completamente livre, totalmente livre da doença. Nós temos uma área extensa do estado com casos confirmados, e, como eu falei, né, aparentemente, são poucos casos, mas foram 161 casos notificados como suspeitos e 50 e poucos confirmados. Veja, apesar de, aparentemente, nós temos poucos casos reais, vamos dizer assim, será que nós estamos deixando passar possibilidade de diagnóstico, casos suspeitos que não foram identificados, nem se suspeitou da possibilidade da febre maculosa? Então, a subnotificação de casos suspeitos, ela é uma realidade, não é só, obviamente, da febre maculosa, mas lembrando sempre a questão da sífilis, que é um problemaço, né, que a gente vivencia. Se não pensar na doença, nós não fazemos o diagnóstico. Então, tem que estar sempre com esses diagnósticos diferenciais na nossa cabeça. E mais uma desses problemas de saúde que podem ser bastante severos, e inclusive levar à morte, é a febre maculosa. Então, obrigado aí, equipe, pela informação das regiões onde casos foram confirmados. Em relação ao tempo para o resultado da reação de imunofluorescência indireta,
Esse é um exame que, em torno de 15 dias, era o que eu ia sugerir. Não é um exame de simples execução. A imunofluorescência indireta é um teste que é bastante laborioso, ou seja, dá trabalho para fazer, tem que ter um equipamento específico, um microscópio de imunofluorescência, não é todo lugar que tem. O kit, né, tem que ter um kit específico e uma pessoa que saiba fazer, preparar o material, preparar a lâmina, fazer toda a interpretação depois do resultado. Então, não é um exame simples e ele é muito operador dependente, né? Então, a depender do técnico que o executa, nós podemos ter variações de titulação que podem ser tremendamente ruins em termos de definição de um diagnóstico. Então, como não é um exame automatizado, ele é operador dependente, é necessário que o laboratório que o executa seja de excelência e os técnicos muito bem treinados. Por isso, a rede LACEN, que dá conta desse recado para a gente, não é um exame que saia tão rápido, mas é um prazo razoável para que nós confirmemos um diagnóstico. Mas sempre lembrando, gente, não é para esperar resultado de exame de imunofluorescência para começar uma terapêutica. Se o paciente tem critérios de inclusão de caso suspeito, comece o tratamento imediatamente. E, claro, notifique. Certo, Eduardo. Mais alguma pergunta? Pessoal, a gente agradece, então, a participação da Jesus, que está aí ativamente ajudando aí nas respostas, trazendo as informações, atualizando a gente, auxiliando também o Eduardo. Mais alguma questão, mais alguma dúvida? Eu dei uma mãozinha aqui. Tá, é você mesmo, Judic. Tá, pode falar. Então, você citou agora a questão da teleconsultoria. Nós estamos, na nossa equipe da diretoria, aqui de vigilância na área das DST, do HIV, das hepatites, também vamos entrar muito em breve na equipe de teleconsultores. Então, havendo temas ligados à nossa área, né, não vai ser para infectologia geral, vai ser para as DST, HIV, AIDS e hepatites, transmissão vertical do HIV, sífilis, hepatites também. Então, limitada a essa área, né, que faz parte da nossa gerência, nós vamos em breve oferecer também esse tipo de atividade, que são as teleconsultas, teleconsultorias. Maravilha, então, aí, ó, já é uma notícia que nem chegou em mim e o Eduardo já está anunciando aí, ó. Então, ó, ótimo, compartilhando aí. Nós passamos pelo processo, né, de capacitação e agora a coisa está desenrolando. Seremos... A Lígia já faz esse trabalho com tuberculose e aí seremos mais 4 profissionais. Eu, a Aline, a Regina e a Flávia. A Flávia é gineco-obstetra, eu, a Aline e Regina somos infectologistas. Certo. E será para o Estado, né? O Estado. Isso, a rede aí vai ser estadual, ótimo. Isso. Então já fica aí que em breve teremos novidades aí nas teleconsultorias, mais uma pactuação na regulação que chamam, né? De especialidade aí, ou de área, né, de atuação das teleconsultorias compulsórias. Enfim, fica aí um pouquinho mais aí, então, sobre o serviço para vocês utilizarem, que é um serviço aí bastante importante, já é bastante utilizado aqui em Santa Catarina, os nossos números comparados com os outros telesaúdes aí do Brasil afora, já sempre chamou a atenção a participação dos profissionais, a gente também aproveita para agradecer e sempre dizer, é um serviço que está à disposição para todas as categorias, não só para médico, enfim, é para enfermeiros, técnicos, saúde bucal, o pessoal do NASF-EAD, enfim, para todo mundo. Eduardo, eu estou achando que não temos mais perguntas hoje, tá? Eduardo, fica o convite para você, então, fazer um encerramento, se você quiser reforçar algo que você tenha dito, enfim, este é o momento para a gente encerrar a atividade. Tá legal. Bom, eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar com todos vocês aqui, rever o Djalma, né? Nossas parcerias aí dos últimos anos, né? Sempre muito, muito legal. A experiência é sempre muito gratificante. Agradeço à equipe da gerência de zoonoses pelo convite, muito gentil, e por confiar na minha pouca
capacidade aqui, mas fico grato. Muito obrigado, então, a todos. E, olha, o recado final é mais uma repetição do mesmo. Muita atenção às possibilidades, né? Não esquecer da potencial gravidade dessa doença, né? Não é uma doença que a gente veja com muita frequência, mas também, muitas vezes, os casos são leves ou subclínicos, e a gente não consegue fechar um diagnóstico não pensa na hipótese. Então, vamos pensar nessa doença e, uma vez suspeitando, iniciar a terapêutica e solicitar os exames, ou solicitar os exames e iniciar a terapêutica imediatamente, sem perda de tempo. E todo caso suspeito deve ser notificado imediatamente. Nós temos 24 horas para informar as vigilâncias epidemiológicas do município e do município para o estado da ocorrência de um caso. Tá bom? Então, um bom resto de semana para todos e bons eventos futuros, né? Espero que todos aproveitem bastante essa plataforma que é fantástica.